Olá, tudo bem? O programa Cidade Real mantém algumas tradições ao longo dos seus 16 anos de existência. E entre elas, obviamente, destacamos uma edição no mês de outubro para prestar uma homenagem simbólica aos professores e educadores que estão na origem das nossas formações, sobretudo acadêmicas. Precisamos, evidentemente, ressaltar o exercício desta dita profissão que, no meu entendimento, caracteriza-se por ser missão. Portanto, amanhã, também conhecido como 15 de outubro, a data é dedicada a comemorar e a celebrar o exercício do professor, o exercício de quem ensina por amor, evidentemente. E assim precisamos conceder esta oportunidade para lhe homenagear, você, professor, professora, que nos assiste nesse momento. Interrompendo, portanto, a nossa sequência quase que interminável de programas destinados a tratar das eleições municipais neste ano, antes, durante e depois. Nesta edição, teremos a oportunidade de, como meros alunos, aprender com os ensinamentos que aqui serão compartilhados por um professor, escritor, músico, teólogo, poliglota, entre outros talentos e virtudes. Piloto de moto. Portanto, será uma ocasião absolutamente imperdível, conforme acrescenta minha atenta partner, para que você tenha a oportunidade de assimilar conhecimentos e, sobretudo, ensinamentos e reflexões para formar opinião, uma vez que também abordaremos aspectos relacionados à inteligência artificial, que recentemente vem tomando proporção em todos os segmentos da nossa vida, sem que percebamos esta influência. Reitero que você assiste esse programa na íntegra, por se tratar de uma oportunidade absolutamente imperdível na véspera do Dia dos Professores. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Na edição de número, atenção, 864 do programa Cidade Real, neste dia 14 de outubro de 2024. Vem com a gente. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia.
A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Olá! Hoje, antes de começarmos a nossa belíssima entrevista com o mestre, professor Ricardo Lengruber, é muito importante que a gente consiga relembrar um dos pilares da nossa democracia, que se pretende vigorosa. Nós vivemos num Estado democrático de direito, e um dos pilares da nossa democracia é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. O programa Cidade Real, ele vem se destacando há décadas pela sua autonomia e liberdade editorial. Nós não servimos a nenhum dos políticos de Nova Friburgo, nós não servimos a nenhuma empresa em particular. Nós percorremos aqui o caminho prazeroso do contraditório, o caminho prazeroso da discussão, do bom debate, da boa conversa. A liberdade de expressão é um pressuposto para a nossa democracia. A Constituição da República Federativa de 1988 trouxe como um dos seus pilares essa liberdade, como trouxe a dignidade da pessoa humana, o contraditório, a ampla defesa. E nós aprendemos, a duras penas, com muito suor, lágrima e sangue, que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são os pilares que se constroem uma nação. E nas palavras de Rui Barbosa, eu vou começar o programa de hoje. A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe. Enxerga o que lhe mal fazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou não doam, mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que a ameaça. A liberdade de expressão é o que nos permite trazer ao telespectador todas as informações necessárias para que ele, com a sua inteligência, consiga analisar criticamente o que ouve através de nossos convidados e dos apresentadores. E é entoando essa liberdade que eu os convido para hoje, todos nós aprendermos com Ricardo Lengruber a poesia da libertação, que é a educação. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Ricardo Lengruber, é uma honra, é um prazer e é um grande, grande, grande presente Só poder me permite te entrevistar. Caro telespectador, como se trata de uma estreia, evidentemente toda estreia contempla os imprevistos. Na realidade, esse editorial que reflete a opinião da produção do programa, evidentemente deveria ser encerrado com a mesma vinheta da abertura, para que então
este singelo apresentador pudesse dar início à entrevista. Mas você, que tem vida inteligente do outro lado, já percebeu a euforia da minha partner com a presença do ilustre convidado, grande amigo, fraterno companheiro, que entrevistei por dezenas de vezes, sempre em momentos absolutamente inesquecíveis. Então, isto posto, se a doutora Aline me permite, gostaria de saudar Permissão concedida. o entrevistado, cujo currículo resumido e brevíssimo apresentei no início do programa. Seja muito bem-vindo, amigo. É uma satisfação, um prazer e uma honra tê-lo conosco nesta edição especial que pretende prestar uma homenagem simbólica a todos vocês. Muito bem, muito obrigado, Zuri, muito obrigado, Aline, pela acolhida, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui no seu programa, conversando. Já conversamos sobre muitos temas. Sem dúvida. Dessa vez, de novo, sobre educação. Muito Sem obrigado. dúvida. Me parece, salvo o melhor juízo, que você está cumprindo o combinado. Ou seja, se manifestando de maneira concisa, econômica e breve. Sensacional! Nós sempre nos divertimos muito nessas ocasiões. Mas quero iniciar esta nossa resenha lhe fazendo a pergunta que não quer se calar e que em todas as entrevistas que tive a oportunidade de lhe ter conosco, no mês de outubro, faço. A categoria profissional tenho que comemorar, os professores, educadores e servidores tenho que celebrar nesta véspera do Dia dos Professores? Bem, Zuri, eu acho que a gente tem duas formas sempre de olhar para a realidade, né? Esse copo que está aqui na minha frente, essa taça, né? Eu posso olhá-la como meio cheia ou como meio vazia, né? Eu acho que a realidade da vida sempre é dessa forma. As coisas têm... A gente tem, sim, muito que comemorar como professor, como professora, como educador, porque o trabalho de um professor dentro de uma sala de aula é algo que, de fato, realiza aquele indivíduo que executa aquela tarefa e o faz porque se encontrou naquela profissão. Então, a gente testemunhar uma criança aprendendo a ler e a escrever, a gente testemunhar uma criança com uma determinada dificuldade de aprendizagem, conseguindo superar aquela sua situação momentânea e avançar e superar aquilo tudo. Então isso de fato é muito gratificante. Um professor universitário que orienta um aluno num trabalho de conclusão, ou então que encontra um aluno que chega à universidade com 1000 limitações, 1000 carências, 1000 problemas, e esse aluno vai crescendo ao longo do seu curso, consegue se formar, repete uma matéria e tem que fazer de novo, e desiste, muda, enfim. Tudo isso é muito gratificante. Agora, infelizmente, o Brasil é um país que não fez ainda a sua escolha pela educação. O Brasil tem uma herança colonial fundada na escravidão, a gente não pode nunca perder isso de vista, e nós fomos construídos sobre essas bases, sobre a colonização e sobre a escravidão. E essas marcas, elas permanecem muito vivas na organização da sociedade brasileira. E, naturalmente, que a educação ela não é um valor dessa sociedade, de uma sociedade baseada no colonialismo e baseada na escravidão. Escravos não são educados. Colonos não são educados. Né? As elites que governaram o país desde a chegada dos europeus por aqui, especialmente os portugueses, e depois outros tantos, né, que por aqui chegaram. Essa chegada ela se deu sob uma lógica. Tudo que se deve ganhar aqui nesse país não é para esse país, não é para essa gente, não é para essa nação. É para ser levado embora
né? Assim foi inicialmente com o pau-brasil. Aliás, o Brasil é um país que tem o nome de uma árvore. Acho que é o único país no mundo que tem o nome de uma árvore, né? E o gentílico, nós não somos brasilienses, nós não somos brasilianos. Nós somos, ou brasileises, nós somos brasileiro. Brasileiro é um adjetivo para profissão. É um indivíduo que tira pau-brasil para levar de forma exploratória, predatória, para um outro lugar. E depois foi a cana-de-açúcar, e depois o ouro, e depois o café, e depois o açúcar, e tantas outras commodities, muitas delas de valor, digamos assim, cultural, até discutível. Não é? Nós fomos fundados dessa forma. Nossa primeira universidade no país é muito recente, se a gente comparar com países aqui pertinho da gente. Nossos índices de analfabetismo, aqueles de verdade que acontece, né, o analfabetismo funcional propriamente, são altíssimos. Que nos envergonha. Envergonha, né? Nossa cidade, né, a exemplo do nosso país, tem índices alarmantes, né, em que pese as estatísticas não mostrarem isso com a sua força, mas nós temos oficialmente em torno de 7%, mas na prática, qualquer pessoa em busca de um emprego sabe o que significa efetivamente esse tal de analfabetismo. Então, por isso a gente não tem o que comemorar. A gente tem que lutar muito ainda para chegar a um estágio, digamos, de civilizatório em que educação é o nosso valor, né? Que a gente não queira deixar para os filhos objetos, valores, pertences, dinheiros, propriedades, né? Construir com eles conhecimento que seja relevante, transformador. Enfim, eu acho que tem os dois lados. Sem dúvida. Como toda situação. Prossiga, doutora. Preciso destacar, eu fui aluna no primeiro período da faculdade do mestre Ricardo. Fui aluna na Universidade Estácio de Sá e sou aluna até hoje do mestre Ricardo. E é muito legal poder estar de perto, assim, com um professor que me ajudou. Foi em 2001. 2001. Salvo engano, 2001, primeiro ou segundo semestre. Eu não era nem nascido, né, Zuri? Mas o legal, eu adoro ser pupila e eu acho que todos vocês devem experimentar uma vez na vida essa condição de admirar o mestre e poder, nessa troca, enxergar o invisível. A educação é isso, é ver o invisível, é enxergar, é retirar o véu, não só o véu da ignorância de John Rawls ou de todos esses filósofos que a gente cita, mas é retirar essa névoa e enxergar aquilo que é invisível. Einstein e tantos outros sempre ensinaram os seus discípulos, os pais da mecânica quântica contemporânea, que o que a gente vê não é. E que aquilo que é, a gente não vê. E é a educação que nos entrega e nos faz enxergar. Então, com isso, eu queria parabenizar e dar assim, um abraço em todos vocês que foram meus professores, que foram professores de Ricardo, de Zuri, de tantos outros, que nos ajudaram a enxergar o colorido da vida. E queria perguntar para o Ricardo, para o mestre, você está à frente da sua escola, você deu aula no curso de Direito, e o que você traz no seu coração de memória boa disso que você dividiu e divide todos os dias com os seus alunos? O que te motiva e o que te preenche? Pois todos os grandes professoras que eu li, que eu ouço, né? Hoje a gente tem um recurso da internet, então a gente acaba revisitando falas, né, de pessoas tão bacanas. Você citou aí, pessoal, Einstein, etc. Quanta coisa a gente consegue revisitar por conta do acesso que a internet nos dá. Em todos, eu sempre observei uma coisa em comum. O prazer, eu vou usar aqui uma expressão que não é exatamente a mais adequada, o prazer de explicar, né? Ou seja, aquilo que está... Eu não sei se você sabe a origem da palavra explicar, né? Explicar não. Era aquela... Imagina numa venda de tecidos, né? O tecido fica ali embrulhadinho, né? Dobrado. E aí o vendedor de tecidos ele tem que abrir o tecido assim na frente
comprador, da compradora, né, para examinar, né, examinar a cor, examinar a textura, examinar, enfim, a qualidade, né, daquele produto. Explicar é fazer isso, é tirar as dobras, né, e aplainar, e clarificar, lindo, né. Eu acho esse prazer, né? Há pessoas que têm, né, eu imagino um engenheiro, por exemplo, que projeta, faz ali uma planta de arquitetura, alguém que realiza algo, né, que consegue, um escritor, né, que termina de escrever um livro e as pessoas começam a se empolgar com aquelas histórias que ele contou, com aquilo que ele... É muito semelhante ao que acontece com o professor, que é o prazer de ver que aquilo que parecia impossível para alguém, até ele chegar, começa a se tornar mais fácil, mais acessível, né? O professor ser uma espécie de degrau sobre o qual as pessoas vão ascendendo, as pessoas vão crescendo. Eu acho que esse é o grande prazer. A sala de aula é um ambiente mágico nesse sentido. Perfeito. Claro que eu não sou nenhum romântico inocente, né? Eu sei, né? Aquela pessoa que precisa chegar dentro de uma sala de aula todos os dias, de tal hora a tal hora, e precisa dar 20 aulas, 40 aulas por semana, obviamente que isso fica muito mitigado. Naturalmente, o cansaço, a desvalorização, a pressão. Boa parte do trabalho que professores realizam não é trabalho de ensinar. São trabalhos burocráticos, marginais, que acabam consumindo muita energia sem necessariamente o atingimento do propósito, de explicar, de ensinar. Eu sei disso tudo e acho que a gente não pode nunca perder isso de vista. Mas esse prazer de ver as pessoas aprendendo e se desenvolvendo, né? E por fim, assim, sem querer me alongar muito, tá, Zuri? Tem uma outra coisa também. A melhor forma de aprender é ensinando. Certamente. É ensinando. Certamente. Se você tem um ponto em que você precisa estudar de maneira efetiva, que aquilo seja incorporado por você, a melhor forma que tem é você preparar uma aula com aquilo, né? Seja para um colega, seja para um familiar, seja para um... Enfim, você descobrir mecanismos para você ensinar aquilo. Tem uma anedota muito conhecida que eu não sei se é verdade e não sei se vocês conhecem, que é do Einstein, que ele repetiu tanto uma palestra dele sobre a teoria da relatividade que um belo dia, como não havia um conhecimento muito amplo da imagem dele, né, fotografia, filmagens, enfim, eram muito precárias, uma certa universidade o convidou lá nos Estados Unidos, ele estava indo com um motorista. Exatamente. E aí ele pede então para o motorista, fala, olha, eu já não aguento mais dar essa palestra, você já ouviu tanto essa minha palestra que você tem plenas condições de dar a palestra. E aí o rapaz disse, é verdade, eu tenho condições. E ele foi lá para frente, foi apresentado como o físico, né, Albert Einstein, fez a palestra muito bem. Há quem diga, inclusive, que fez até melhor, né? Porque ele era mais eloquente, ele tinha mais... Até que veio a primeira pergunta da plateia. E aí ele não sabia responder a pergunta, né? Ele não sabia responder a pergunta, porque há uma diferença entre repetir informação e produzir conhecimento, né? São coisas muito diferentes. Hoje a gente tem muito acesso à informação, mas não necessariamente isso se traduz em conhecimento. Certamente. E aí o motorista, muito espirituoso, né, ele disse assim, olha, essa pergunta que você está me fazendo é uma pergunta tão simples que eu não vou te responder. Quem vai te responder é o meu motorista. E o motorista dele, na verdade, era o Einstein, que estava sentado lá assistindo a palestra do motorista. Né? Então ele faz essa... Não sei se isso é verdade, mas acho que explica bem esse sentimento. Né? Sem dúvida. Agora, professor, nesse contexto, e considerando que você ocupa atualmente um cargo de diretor no Sindicato dos Professores, qual a realidade do professorado local, municipal e estadual? Em que condições eles desempenham as suas nobres funções, uma vez que nós sabemos que não são valorizadas como deveriam? E o reflexo
dessa precariedade me parece que se observa quando existe escassez de professores. Cada vez menos candidatos se propõem a cursar e se tornarem professores, optando por outras profissões, e mesmo aqueles que cursam ou que já são formados e que estão em sala de aula declinam e procuram outras funções, outras atividades profissionais mais remuneratórias. Isto posto, queremos ouvi-lo. Só um ajuste, Zuri. Pois não? Eu estou à frente, nesse momento, da diretoria do sindicato patronal Patronal. das Perfeito. escolas particulares, né? Atualmente, eu acho que o presidente do sindicato dos professores em Nova Friburgo, do Simpro, é o professor Rico, que é um grande colega, foi meu professor, depois nós fomos colegas de trabalho na saudosa Faculdade Santa Doroteia. O Rico é atualmente presidente do Conselho de Educação, que eu estive na presidência até recentemente. E presidente, é uma presidência colegiada, é uma diretoria colegiada do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP. Né, em que estão ali outros valorosos colegas também da profissão, a Marília, a Bluma e outros profissionais. Professor Sidney, eu acho que está no CEP estadual. Exatamente. Enfim, mas pessoas que sempre militam. E há um diálogo muito, muito saudável, né, entre nós, exatamente no espaço do Conselho de Educação, lutando pela melhoria da qualidade da educação no município, especialmente a educação pública, né? E aí, já te respondendo, ponderando, né, um pouco sobre o que você mencionou, de fato essa é uma questão. Aquela minha primeira resposta, né, sobre não termos a educação como um valor no país, ela obviamente ela se traduz materialmente na desvalorização salarial da categoria. Claro que há nuances, né, entre professores que atuam em determinados segmentos, né? O professor da educação básica é menos valorizado que o da educação superior, o professor da educação pública é menos valorizado que o da educação superior, embora para todos esses cenários haja exceções. Nós temos professores de educação básica em determinados segmentos da educação pública que são muito valorizados. A gente tem escolas, por exemplo, de ensino médio no Brasil que são mantidas pelo governo federal ou que são mantidas por determinadas prefeituras em determinados municípios e que têm um plano de carreira, de cargos, de salários bastante atrativo, né? Considerando a média que é muito baixa no país como um todo. Nova Friburgo, infelizmente, tem uma rede municipal muito grande, né? Cerca de 50% dos alunos que estão matriculados no território do município são atendidos pela Prefeitura Municipal. Até porque ressalte-se que você também esteve na condição de secretário municipal de educação. Estive num determinado período. No governo Sérgio Xavier. Exatamente. De Souza. No longínquo ano de 2012. Exatamente. Já está entrando na história, né? Então eu dizia, né, a educação municipal ela presta um atendimento a um percentual imenso da população escolar, né? Nossos professores e professoras ainda não têm a equiparação salarial com aquilo que a gente chama o piso nacional do magistério. Há um piso previsto em legislação nacional para o professor, com inclusive uma carga horária compatível, né? Porque isso é importante. A sala de aula é o grande diferencial do professor, mas o que ocorre na sala de aula depende de trabalho prévio e de trabalho póstumo, digamos. Ele precisa de muito planejamento e ele precisa de tempo de correção, de consideração, né? Então, equilibrar tudo isso e, naturalmente, garantir que esse professor não precise se deslocar de uma instituição para outra, às vezes 2, 3 escolas, para poder performar um salário um pouco melhor, isso é fundamental. Friburgo, infelizmente, ainda não tem essa realidade. Na rede estadual, a realidade não é diferente, mas também é um pouco melhor, digamos. Essa combinação de carga horária
e remuneração salarial acabam por serem um pouco mais benéficas, né, do que a realidade municipal. E nas escolas privadas, nós temos todas essas realidades. Temos realidades muito ruins e temos realidades menos ruins, digamos, né? Mas, na média, infelizmente, a valorização, e aí aqui eu estou me referindo à questão salarial, né, como outros elementos trabalhistas, né? Tempo de trabalho, salubridade, formação continuada, essas questões todas que são necessárias. O professor está, como todos os outros profissionais, mas o professor ele está no olho de um furacão que é uma verdadeira revolução tecnológica, ideológica que o mundo está vivendo. Sem dúvida. E ele precisa naturalmente de condições fornecidas pelas instituições em que trabalha, né? E, obviamente, força de vontade sua também para poder estar atualizado, para poder, de alguma forma, falar a mesma língua que o mundo contemporâneo está falando, né? E ele não tem condições, muitas vezes, para fazer esse trabalho. Prossiga. Professor Ricardo, como que o senhor enxerga esse advento de TikTok, Instagram, celular? É permitido ao aluno na sua escola levar o celular? Como que você, como educador, enxerga o que está acontecendo, né? Que eu vejo como um período de desinformação e de deformação, né? Como o senhor mesmo falou há pouco aqui atrás, que esse excesso de informação da internet, ela só serve para repetir alguma coisa que alguém quer dizer, mas não serve para estimular a análise crítica, para o pensamento crítico, para a reflexão e nem para educar. Então, eu queria que você me dissesse o que você enxerga disso tudo que está acontecendo. Eu vejo, e eu aqui não estou dizendo novidade nenhuma, né? Eu estou meio que reproduzindo aquilo que eu venho lendo, aquilo que eu venho captando, percebendo de pessoas que têm se debruçado, né? Há uma área do saber atualmente, a neurociência, e como todas as áreas, há os embusteiros, né? Há aqueles que inventam moda e falam absurdos sobre essa área, né? Eu me lembro, por exemplo, da física quântica, né? Quanta bobagem se fala sobre física quântica, né? E diferente do que é física quântica propriamente. Na neurociência não é muito diferente, mas há muitos neurocientistas no mundo que destacam alguns elementos que eu acho que são muito importantes, né? Então, indo direto ao ponto. TikTok, Instagram, Reels, esses vídeos muito rápidos, né? Eles, se a gente parar para pensar, o telespectador que está nos acompanhando, é isso que acontece. A gente entra na frente do telefone, começa a mexer naquilo e a gente passa 40 minutos, a gente passa 1 hora, a gente passa 1h30 e não há absolutamente foco em nada do que está acontecendo. Uma coisa vai puxando a outra. É um vídeo de 15 segundos e às vezes eu não tenho paciência para assistir esse vídeo porque ele não me interessa. Eu passo para o vídeo da frente com um movimento de dedo e aquilo vai de forma mimética, repetitiva. A gente fica ali gastando tempo. E pior do que isso, ou mais grave do que isso, a gente vai perdendo a nossa capacidade de concentração e de uma coisa que é muito importante para qualquer estudo, que é a capacidade de você vencer o enfado. Porque a gente abre um livro para ler, você precisa vencer a introdução e passar aquela primeira parte e entrar no capítulo 1. O que te interessa não está exatamente no capítulo 1, mas ele é necessário para você compreender o 2, aonde está o cerne da questão. Ou seja, você ir degrau a degrau construindo... Sem acelerar o processo. Né? A gente reclamava da televisão anos atrás, que a televisão consumia as famílias que ficavam ali, mas pelo menos a televisão, você não passava o programa para frente porque você estava cansado dele. Você tinha que assistir ele até na melhor das hipóteses, você trocava de canal. Exatamente. Um controle remoto, né? Foi o inimigo de muito, não é isso? Como é que Zuri dizia? Afaste-se do seu controle remoto. Ou seja, para não passar, né, o programa para frente. Então, eu acho que as redes sociais, de modo geral, sem querer aqui nominar e criminalizar nenhuma delas, demonizar nenhuma delas em particular, mas eu acho que elas têm esse problema,
né? Agora, por outro lado, Aline, eu quero acreditar que é um período de transição. Como toda nova tecnologia, ao longo da história, né, ela chega prometendo tudo. Em alguns setores dessa sociedade, ela é aderida como se fosse a salvação. Outros setores, ela é rechaçada como se fosse uma tragédia absoluta, né? Eu sou professor de história, né? Revolução Industrial, quando as máquinas chegaram e revolucionaram a indústria, claro, houve setores, né, da indústria inglesa, europeia, norte-americana, depois isso aconteceu no Brasil também, que aderiram àquilo tudo como se fosse a salvação dos meios de produção e tudo mais. E houve movimentos de trabalhadores queimando, desmontando, como é que se fala? Estragando, né? Me faltou aqui a palavra, danificando o maquinário porque ele roubava o emprego das pessoas, né? Houve movimentos, o ludismo, por exemplo, com essa ideia. Eu penso que a gente está fazendo essa transição de aprender a usar a tecnologia, porque tem dois elementos fundamentais. Uma coisa é o equipamento e as capacidades, as possibilidades que o equipamento nos dá. Outras coisas diferentes são as formas como nós alimentamos esses equipamentos. Esse celular que eu estou segurando, eu posso ficar o dia inteiro na frente do TikTok sem produzir absolutamente nada. Mas eu posso fazer uma pós-graduação por meio dele. Eu posso estudar, eu posso ler qualquer livro que esteja ao meu alcance nas livrarias virtuais, etc. Muitos gratuitamente, inclusive. Os clássicos, por exemplo. Eu posso passar o dia lendo esse livro também. Então, eu acho que é uma questão de a gente aprender a utilizar isso. E aí, sendo bem objetivo no que você me perguntou, as escolas, de modo geral, elas ainda não sabem bem o que fazer com isso. Já há determinados movimentos, né? Por exemplo, crianças na primeira infância, né? Quanto menos tela, melhor. Isso parece ser uma máxima com que boa parte, médicos, neurocientistas, educadores, família, concordam, né? Já há uma superexposição a telas, então no ambiente escolar, quanto menos tela, melhor. É curioso, porque 20 anos atrás as escolas precisavam se anunciar, públicas e privadas. Prefeitos foram eleitos anunciando laboratórios de informática nas escolas, né? E hoje a gente precisa engatar a marcha a ré para dizer o seguinte, olha, não, a gente precisa dar um tempo com isso. Agora, eu também não posso deixar de fazer uma educação que dê condições às novas gerações de atuar no mundo da informática, da internet, dos aprendizados de máquina, né? A Learn Machine, essas coisas todas, de modo que eles tenham um lugar ao sol no mercado de trabalho, na criatividade e outras coisas tantas. Então, eu acho que é uma linha muito tênue, é andar na corda bamba. A gente tem que ir aprendendo a fazer isso. Eu li recentemente que algumas prefeituras estão incluindo nos seus regimentos escolares, né, que são aqueles regramentos ali que as escolas, as redes públicas têm, escolas particulares também têm, sobre o não uso do celular. Então, o celular não pode levar para a escola, ou se levar para a escola ele vai ficar em algum canto, se não acautelado, desligado na mochila do aluno, porque aí entram outras questões, né? Os nossos pais... a gente ia para a escola, era quase que um ato de fé, né? A gente ia. E aí dali algumas horas, a gente voltava da escola, né? E alguns pegavam ônibus, outros andavam a pé, outros iam com os colegas. Hoje não. Hoje o nosso filho sai de casa, a gente manda um WhatsApp imediatamente. Virei a esquina. Quando ele não está rastreado por algum aplicativo de GPS que faz esse rastreio. Então, é muito comum com o uso do telefone, por exemplo, às vezes o aluno está dentro da escola, ele se comunica com a família antes de se comunicar com o professor, ele está sentindo uma dor de cabeça. Antes dele dizer para o professor ou para alguém ali que seja responsável por essa logística, né, dentro da escola, o pai dele já sabe, já está ligando para a escola para dizer... Então, imagine, a gente precisa aprender a usar essas coisas, porque senão vai virar uma bagunça. Muito bem.
Precisamos interromper a sua aula, evidentemente. Vamos fazer um breve recreio e, no retorno, trataremos de algo que está tomando proporção e interferindo na sua rotina sem que você perceba, ou seja, a inteligência artificial. O professor Ricardo novamente vai formar opinião acerca deste assunto. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Olá, meus prezados telespectadores e telespectadoras. No próximo dia 15, comemoraremos o Dia do Professor. Qual é, então, a opinião, neste momento, a opinião também de um professor? Sempre professor em toda a vida. Você é a maior autoridade numa sala de aula. Você precisa ser aquela primeira pessoa que o gestor escolar, seja público, seja particular, deve pensar quando vai comprar um grande equipamento e um equipamento caríssimo para você trabalhar. Porque quem vai trabalhar com o equipamento é você, professor. Então você tem que ser cuidado em primeiro lugar. Mas como que uma sociedade responsável vai exatamente pensar em trabalhar, em valorizar a educação e o professor? Ela precisa pensar em 3 coisas ao mesmo tempo. Elas não podem ser pensadas separadamente. Uma delas é a condição de trabalho, a sala de aula, o meio em que o professor trabalha. Ele tem que ser aconchegante, ele tem que ser bem cuidado para que o trabalho possa ser bom.
também temos que valorizar a formação deste professor. Ele não poderá amanhã ser o mesmo de hoje. E o gestor escolar tem que estar preocupado exatamente com esta situação. E a terceira parte, não propriamente fora de ordem, é o salário do professor. Aquele que trabalha 3 vezes para ganhar 1 vez. Porque aquele que é bom professor prepara a sua aula, ministra a sua aula e corrige os trabalhos de avaliação. Muitos ficam trabalhando nos feriados, muitos ficam trabalhando durante a noite. Meu caro colega, professor, espero que neste dia seja reforçada a responsabilidade cada vez maior da sociedade brasileira para cuidar de você, para cuidar desta pessoa que vai lidar com os 4 pontos, com os 4 pilares da educação. O aprender a conhecer, o aprender a conviver, o aprender a fazer e o aprender a ser. E que os seus dias sejam mais bem considerados na pátria brasileira. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação, eterno mestre e ex-secretário municipal de educação, Hamilton Werneck, que semanalmente desfila todo o seu talento, também lhe oferecendo o contraditório, que por vezes incomoda, mas é saudável. O programa Cidade Real também, conforme você pode observar pelos nossos figurinos, adere à campanha Outubro Rosa e lhe oferece as seguintes mensagens. Certas atitudes necessitam de coragem e apoio. Lute como uma mulher. Como uma mulher, evidentemente ali faltou um acréscimo ali naquela preposição, professor, seria? Muito bom. A busca pelo diagnóstico e tratamento do câncer de mama é uma luta de todos e todas. Antes temos uma outra cartela, mas essa vale seguindo. Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. E por derradeiro, ame cada parte do seu corpo e declare amor por ele todos os dias, o que me parece ser, evidentemente, uma dedicação diária de todas as mulheres que devem estar atentas a esse tipo de situação que provoca o câncer de mama, que é aquele que mais afeta as mulheres no território nacional e que, se diagnosticado com a devida antecedência, pode ser tratado e curado. Portanto, você, minha querida telespectadora, você mulher que nos privilegia com a sua audiência nesse momento, se toque. Vale você promover o autoexame e, caso encontre alguma irregularidade, alguma situação que lhe chame a atenção, procure imediatamente orientação médica. Acrescente, doutora. Mulher, você cuida de todos. Tem uma parábola do papel. Então vamos seguir essa parábola do papel, da folha de papel. Quando você vai ao toalete com uma criança, com um filho, você deve, antes de secar a mãozinha do seu filho, secar as suas mãos, para que você não molhe o papel que vai secar as mãos dos seus filhos. Então, antes de cuidar dos outros, cuide de você, para que você possa, de fato, cuidar dos outros. Excelente.
Uma parábola lúdica, mas que convence, evidentemente. Você é ótima. Professor, já começamos a caminhar para os estertores do tempo. Temos ainda cerca de 10 minutos, mas estamos ansiosos por ouvi-lo em relação ao advento, que é um termo que você me ensinou lá em outras épocas, né? E eu incorporou ao meu rebuscado vocabulário da inteligência artificial. Prejudica, contribui ou ainda não há um entendimento pacificado acerca da questão no ambiente escolar e no aprendizado do aluno? Pois é. Fazer uma referência ao professor Hamilton Werneck. Excelente. Eu acho, Zuri, que a última vez que eu tive aqui no seu programa foi a propósito de um mês de outubro também, e eu dividi essa mesa aqui com o professor Hamilton. Perfeito, amigo. Eu acho que foi. Perfeito. A sua memória ainda me causa inveja. E o professor Hamilton é uma pessoa muito, muito importante na minha formação. Foi um mestre que me deu aula, em sala de aula, e depois disso a gente acabou trabalhando juntos também em outros ambientes, na Cândido Mendes durante algum tempo. Ele fez o prefácio de um livro que eu escrevi anos atrás. Enfim, é uma pessoa por quem eu tenho muita admiração e muita gratidão. E recentemente o Hamilton me recomendou a leitura de um livro do professor israelense Yuval Harari. O Harari é autor de um livro que se tornou um best-seller anos atrás, chamado Sapiens. E depois ele escreveu outros 2 livros, e agora ele tem um 4º livro que também promete ser um livro lido aí pelo planeta todo, e que trata exatamente sobre inteligência artificial, né? E ele faz ali alguns prognósticos no médio prazo de que, de fato, nós teremos muitas surpresas na história recente, imediata, adiante nossa, com essas tecnologias denominadas de inteligência artificial, né? Agora, eu não sou um profissional da área de tecnologia da informação, de informática, etc. Mas eu ando lendo, por força naturalmente da profissão e do contato com o ambiente escolar, né? A gente precisa naturalmente estar antenado com essas questões. Há um cientista brasileiro que fez carreira nos Estados Unidos nos últimos 35 anos, que é o professor Miguel Nicoleles. É um cientista mundialmente conhecido, uma pessoa que tem portas abertas em universidades no mundo todo, fez trabalho de pesquisa em grandes universidades nos Estados Unidos desde 1989. E ele tem dito algo nas suas palestras, nas suas entrevistas, que tem me ajudado a compreender muito. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: olha, muito do que se diz sobre inteligência artificial não tem exatamente a ver com inteligência artificial. As empresas, os prestadores de serviços, os criadores de tecnologia, tudo a que se referem com projetos de automação tem usado a expressão inteligência artificial. Coisas que, inclusive, já aconteciam. Exatamente. Né? Naturalmente que, com o passar do tempo, elas são aprimoradas. Mas agora elas estão com a etiqueta inteligência artificial. Quando, na verdade, eram projetos de automação, por exemplo. Né? Então, um automóvel que chega diante de um portão e esse portão identifica a presença daquele automóvel, faz a leitura da placa do veículo e, ótimo, ele vai abrir permite o portão. Acesso. Né? Bom, isso no passado a gente apertava um botão e depois a gente fazia um outro movimento, reconhecia a fase, enfim, há um aprimoramento, não há dúvida nenhuma, mas não deixa de ser uma robotização, uma automação, uma repetição de um determinado procedimento, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele fala, e aí é um pouco mais sensível, mas eu acho que com isso a gente não sei se responde, mas pelo menos a gente bota os pés no chão. Ele diz o seguinte: a inteligência artificial ela não é inteligência e não é artificial. Ela não é inteligência porque ela não
cria nada do zero, como faz um ser humano. Ela não inventa de maneira criativa algo que não havia. Aparentemente, em algumas situações, parece que é isso que ocorre. Mas, na verdade, é muito mais por ignorância nossa de não ter acesso a uma determinada informação do que propriamente um ato de inteligência, de criatividade, de inventividade. Porque, basicamente, o que é que o ChatGPT e os assemelhados dele fazem, na verdade? Eles têm, hoje, condições de processar, em poucos segundos, uma quantidade imensa, inimaginável até anos atrás, pouquíssimos anos atrás, de informação. Então, de maneira probabilística, ela vai fazendo ilações, ela vai fazendo junções, e que aparentemente... Agora, se você quiser fazer uma consulta médica, não confie no ChatGPT, porque ele pode te medicar equivocadamente. Nenhuma consulta jurídica. Nenhuma consulta jurídica. Nenhuma consulta sobre quaisquer outros assuntos. Agora, claro que num exame de mama, a confrontação de imagens de nódulos, de pequenos tumores que podem gerar um câncer de mama, em quantidades milionárias, ou seja, milhões e milhões de imagens comparativamente, aquela máquina provavelmente vai fazer um trabalho muito melhor do que um olho humano que vai conseguir olhar 10, 20, 30, 40 em um único dia de maneira comparativa, né? Então, é preciso que eu tenha a capacidade tecnológica que os supercomputadores hoje nos entregam, às vezes, num smartphone, né? Mas eu preciso do conhecimento técnico humano por trás para validar aquela informação. De fato, se isso aqui é igual a isso daqui, o prognóstico é esse. Obviamente que isso vai se incrementar muito com o passar do tempo e a gente vai ter coisas fantásticas, né? Eu me lembro que a primeira vez que um familiar meu viu um fax funcionando, que ele colocou um papel num lugar e o papel saiu lá em outro lugar, uma cópia dele, ele disse assim, isso é espiritual, né? Eu acho que coisa parecida já acontece e vai acontecer muito mais com o denominado inteligência artificial. Mas, repito, seguindo lá os passos do Michel Nicoleles, não é inteligência e não é artificial. Por que não é artificial? Porque para que esses dados sejam processados, e isso é uma coisa muito importante da gente pensar, existem milhões de pessoas trabalhando anonimamente por trás dessas grandes big techs, essas grandes empresas de tecnologia, para fazer comparações, alimentar os sistemas com informação. E às vezes gente subempregada, por meio de aplicativos, fazendo um trabalho para alimentar o sistema. Não, isso é assim, isso não é assim, em diversas áreas, na área da saúde, na área jurídica, em outras áreas de entretenimento, como comunicação, música, arte, etc, etc. Ou seja, não é inteligência porque não há criatividade originária. E não é artificial porque existe muito trabalho, às vezes subremunerado, envolvido no processo. Professor, precisamos encerrar a sua aula. Antigamente disse que se tocava sineta. Tocava o sinal. Tocava o sinal. Toca o sinal. Hoje em dia nem tanto, pois não. Eu vou fazer uma parte. Diante da oratória de um professor, o programa de hoje é assim, puro, como uma expressão que eu costumava usar quando eu fazia opinião, puro deleite. Imaginemos se tivéssemos aqui uma censura prévia, né? Se a gente não tivesse a liberdade de expressão. Para encerrar a minha inicial reflexão sobre a liberdade de expressão, toda liberdade de expressão ela é plena, ela não é absoluta. Não podemos usar a liberdade de expressão para cometer crimes. Aqueles lá que a nossa Constituição prevê. Né? Como diz o meu querido mestre, que eu tenho a honra de dividir a mesa com ele aqui, Ricardo Lengruber, os professores, eles são, às vezes, mal remunerados, maltratados, muito exigidos, mas eles são os maiores presentes que nós temos. Eu, na minha vida, guardo até hoje Ronaldo Leite Pedrosa, que vai ser sempre o meu mestre e que não está mais aqui, que me faz muita falta e que minha vida era muito mais colorida. Então, não
não deixemos nunca de valorizar a liberdade de expressão, a liberdade da fala, da oratória. Nunca, sempre, sempre não a censura prévia. E com isso eu quero só dar um beijo e agradecer essa segunda-feira tão alegre do seu lado. Muito obrigado, Zuri. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado a todos.